Olá, sejam bem-vindos de volta ao Smart Marketing 2022. Estamos aqui na comunidade Expansão Obras e Engenharia e o painel vai discutir os desafios da área, indicadores de performance, melhores práticas e referências de mercado. E temos aqui duas pessoas no local e mais duas remotamente. O moderador é o Rodrigo Cantuzio Segurado, vice-presidente de ativos setoriais da Abras. E com ele está o João Cláudio Andrades Nunes, que é sócio da Redmix. E remotamente contamos com a presença de Francisco Antônio de Souza Júnior, que é gestor de expansão do Grupo Koch, e Marcos Peçanha, que é diretor comercial do Big Box Supermercados Ultra Box. Um ótimo painel para todo mundo. Obrigado, boa tarde a todos. João, obrigado pela oportunidade de poder trocar conhecimento e informações sobre expansão, obras e engenharia com você. Francisco, Marcos, obrigado pela participação. Vamos dar início, então, aos trabalhos dessa sessão. Nós temos 1h30 de conversa, então dá tempo para a gente tratar todos os assuntos relativos a esse tema. Eu queria pedir que cada um de vocês, antes de entrarmos no mérito da discussão, cada um se apresentasse brevemente, para que o público que está nos acompanhando possa conhecer um pouquinho de cada um, e aí a gente volta para começar o debate. João, quer começar, por favor? Boa tarde, Pode obrigado. ser. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Francisco, boa tarde, Peçanha, boa tarde a todos que estão conectados aí com a gente. Primeiro, agradecer o convite à Abras por estar participando desse evento muito importante para o desenvolvimento do nosso setor. Eu sou o João Cláudio Andrade Nunes, como foi falado. Eu sou um dos sócios da Redmix Supermercados em Salvador e região metropolitana, no estado da Bahia. Nós temos 17 lojas lá em Salvador e região metropolitana. Atuamos nos diversos segmentos de clientes. Temos lojas que atendem público A, AB, CDE. Temos lojas também no formato Cash and Carry. E estamos aqui para contribuir aí com esse conteúdo importante, que é a expansão, né? Obras e engenharia, um tema bastante discutido pelo setor, né? Nós vimos ontem aqui na apresentação do Ranking Abras, nós temos quase 93 mil lojas e as empresas estão em franca expansão e planejando abrir mais lojas, então é um assunto bastante interessante para a gente conversar aqui e contribuir com o desenvolvimento do setor. É isso. Francisco, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade, a Abras, né, pelo evento. Acho que é de suma importância no momento desse aí poder discutir um pouco mais aí sobre alguns painéis aí bem relevantes ao nosso segmento. Pois bem, eu sou gestor de expansão do Grupo Koch. Nossa atuação está no estado de Santa Catarina. Atualmente estamos em 23 municípios catarinenses, 44 operações. Dessas 44 operações, estamos com o Super Koch, uma bandeira Super Koch, e também com a bandeira Comprão Koch Atacadista. Esse ano estamos com uma projeção aí para mais 10 lojas de inauguração, atingindo 54 lojas aí até o final desse ano. É um desafio grande para o estado de Santa Catarina e para a região aqui. E a nossa atuação aqui, realmente, ela está bem abrangente em público A, B, C e D, né? Estamos bem direcionados aqui, bem alinhados. E, enfim, acho que é isso que a gente tem aí no momento. Obrigado. Marcos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu sou o Marcos Peçanha, trabalho no Big Box e Ultra Box como diretor comercial. Na minha área, nós trabalhamos com marketing, CRM, pricing, e trabalhamos nos dois formatos, o formato varejo e o formato atacarejo Cash and Carry. Hoje nós estamos com 34 lojas e o planejamento de expansão para o ano são de mais 7 lojas, já com 2 inauguradas dentro desse mês. Esse trabalho ele envolve um verdadeiro time que está se desafiando a todo dia para a gente conseguir conquistar esse novo trabalho que é consolidar a nossa empresa dentro do Centro-Oeste.
Muito bom. Obrigado. Nós avaliamos ano passado que o investimento do setor supermercadista foi de 2,3 bilhões de reais e diagnosticamos que duas principais áreas consumiram esse investimento: expansão, obras de engenharia e operações. Então, há quem diga que o segundo business do setor supermercadista seja o de construção civil e de imobiliário, né, do real estate. Bom, portanto, e com essa franca expansão que o João estava comentando, é uma atividade que o setor já aprendeu a fazer e tem feito com um volume bastante consistente. Então, o nosso desafio aqui hoje é elencar quais são os principais desafios que vocês têm diante da necessidade e da atividade de expansão, obras e engenharia. E para cada um desses desafios que a gente consiga elencar aqui, nós vamos tentar organizar quais são os principais indicadores de performance que vocês usam para saber se isso está acontecendo a contento, o benchmark de mercado, as melhores práticas e referências que vocês têm de mercado para executar isso com excelência e com eficiência. Então, eu perguntaria a vocês, e aí pergunto para todos, o João quiser começar, e depois o Francisco e o Marcos respondem. Quais principais desafios vocês elencariam diante da pasta de expansão, obras e engenharia? No nosso caso, lá na Bahia, né, em Salvador e região metropolitana, nós temos vários desafios. Um deles é a questão de disponibilidade de área, por estarmos numa região muito densa, né? Salvador é uma cidade muito densa, cercada por mar por os dois lados, não tem vetor de crescimento, é muito restrito. Então, essas áreas, pela restrição de oferta, ela termina elevando bastante o preço e fazendo com que essa expansão seja bem mais apurada na questão do investimento. E um outro ponto de grande desafio nosso lá é a questão das liberações de licença, né, de construção, pois o poder público, infelizmente, não tem a mesma velocidade da iniciativa privada. E isso faz com que os projetos fiquem aguardando liberação de poder público, de licenças, de prefeitura. Enfim, é uma questão que deixa a gente bastante apavorado, porque nós temos todo o planejamento da expansão e ficamos à mercê de terceiros que a gente não tem controle. Então, para mim, esses dois pontos lá na nossa região é o que mais afeta a velocidade da nossa expansão. Ok. Francisco, quem quiser falar, ou Marcos? Vamos lá, Rodrigo. Assim, igualmente aqui em Santa Catarina, né, nós temos aí um estado com municípios aí em torno de 150, 100, 200 mil habitantes, a grande maioria. Eu acho que a pandemia, o fator pandêmico aí, ela atingiu realmente todas as áreas com um aumento muito grande, né, dos materiais utilizados na construção civil, aço, concreto, ferro, né. Estamos tendo ainda aumentos até agora aí, diante de uma situação de guerra, Rússia e também. Isso é um dos grandes desafios, você conseguir um bom equilíbrio, né, esse equilíbrio financeiro de investimento e retorno. Nós tivemos aqui também, como o João comentou, a Santa Catarina também tem uma região turística, muito mais aqui a parte do litoral norte, e a gente está no momento de uma busca imobiliária, de uma expansão imobiliária voltada para a segunda moradia muito grande aqui. Então, você viu terrenos, você está vendo, né, hoje terrenos que tinham um valor comercial até então tangível, agora você vê o mercado de permuta impulsionando muito esses valores, né, de negócio. Então, acho que hoje o grande desafio é você encontrar hoje terrenos com valores de metro quadrado compatível, né, mais compatível para uma realidade de um investimento. Você conseguir equilibrar tamanho de loja, custo de loja, custo de construção. A parte de equipamentos hoje também, você tem quase aí que dobrou valores, né, tanto de custo de obra como de equipamentos. Você conseguir fazer essa ginástica para poder ter o retorno do seu investimento aí dentro de uma razão de negócio melhor, né? Acho que essa é a grande dificuldade. A parte burocrática que também nós enfrentamos bastante isso também. Algumas prefeituras mais, outras menos, né? Tivemos aí, com relação à pandemia, muito trabalho home office, isso dificultou muito
esse contato direto com a parte técnica, com as prefeituras. Isso dificultou alguns acessos, né? Os entendimentos ficaram um pouco mais atravessados ali, mas acredito que isso é um problema a nível nacional. Marcos. Pois não. Parece que as dificuldades, elas são as mesmas, né? Nós também aqui em Brasília, apesar de ter a maior renda do país, a renda per capita, a gente também carece de estruturas do poder estadual, até porque equilibrar, né, esse custo unitário da construção civil é um desafio para todos nós. O João e o Francisco apresentaram uma análise bem interessante, até porque esse aumento do custo da construção básica se deve muito ao custo do aço, né? Nos últimos 12 meses ele aumentou quase 63% e no auge da pandemia chegou a quase 160%. Então isso encarece bastante o custo. As análises que a gente depende, né, de concessão de licenças pelos órgãos estatais, eles também são um desafio. A gente conseguir equilibrar o time, né, do nosso planejamento da construção com as concessões de liberação de projetos do Corpo de Bombeiros, do Meio Ambiente, da Anvisa, demanda uma peregrinação enorme para que a gente consiga investir na cidade, gerar emprego, gerar renda, gerar faturamento, melhorar a questão da condição social. Na análise de viabilidade das concessionárias, parece que a SEB, CAESB, Neoenergia, parece em que todo o Estado eles estão operando com deficiência de investimento na infraestrutura. Nós temos aqui, entramos ontem, inauguramos uma loja no Goiás e nós temos alguns concorrentes nossos que estão operando com geradores há mais de 2 anos. E o que nos deixa intrigado é que não existe ainda uma previsão de ligação definitiva. Então, isso encarece o produto, encarece a nossa operação e gera uma série de dificuldades para a melhoria dos resultados. Então, acho que equilibrar esses fatores hoje se torna um grande desafio para nós. Esse planejamento para que haja essas concessões hoje, elas duram de 6 meses a 2 anos. Isso demanda muita estrutura nossa e um desenvolvimento dentro dos nossos times aqui de muito trabalho para poder estabilizar, equilibrar e gerar resultados. Muito bem. Esse é o meu ponto. Então, vejam só, até agora vocês conseguiram elencar 3 principais desafios. Área, disponibilidade de área, a licença de funcionamento da prefeitura e a infraestrutura de energia elétrica. Além desses, que outros desafios vocês conseguiriam elencar para expansão, obras de engenharia? Como o Francisco falou e o Marcos, também a questão dos custos, né? Da elevação de custos dos materiais para levantar essas lojas, construir. A questão do aumento que teve em função de pandemia, de desequilíbrio da cadeia de abastecimento, a questão desses custos também é um fator bem determinante na viabilidade do projeto. Acho que esses 4 itens, para mim, são fundamentais como o Marcos, a gente vive num país enorme, né, que é o Brasil, em regiões bem distintas, como Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal, e a gente vê os problemas são praticamente os mesmos, né? Tirando aí o poder público, que cada um pode ter uma característica, ter um gestor mais veloz, uma administração pública mais veloz do que a outra, mas os outros pontos são bem alinhados, né? A questão da dificuldade diária, a questão da energia, das concessões de energia, como o Marcos falou. Nós tivemos também caso de inaugurar lojas, de ficar quase que 10, 11 meses com geração própria de energia, um gerador e uma operação custosa, difícil, para poder a loja não parar.
Então, eu vou fazer o seguinte. Disponibilidade de área é um desafio, a questão da licença é o outro, disponibilidade de infraestrutura de energia é o terceiro, e o quarto eu vou colocar essa questão da viabilidade econômica da operação, que circunstancialmente custos tão altos em materiais e equipamentos, mas a viabilidade econômica é em si um desafio, né? Você equilibrar... É um desafio em função de todo esse desequilíbrio de preço que houve na cadeia de abastecimento nos últimos 2 anos. Né? Então, além desses 4 desafios, vocês gostariam de sugerir algum mais? Porque aí, depois dos desafios elencados, a gente caminha para trabalhar em cada um deles. João, se me permite, eu acredito que hoje, né, eu acredito que a parte de zoneamento dos municípios hoje, ele também é não só a questão da viabilidade, né, não só a viabilidade econômica, se o negócio vai se manter em pé ou não, mas os zoneamentos hoje municipais, eles realmente, você hoje tem uma vocação, né, esse momento econômico voltado mais para a questão imobiliária, principalmente aqui em Santa Catarina, na região sul, a gente visualiza muito isso, né? Você tem hoje algumas prefeituras que estão passando por alteração no plano diretor do seu município, né? Ou algumas cidades que estão com plano diretores muito defasados, muito antigos. Temos cidades aqui com 15, 20 anos trabalhando com o mesmo plano, por mais que o Ministério Público peça, né, essa atualização, não estão conseguindo fazer essa devida atualização. E hoje você encontra terrenos, por exemplo, áreas, né, para um atacarejo, que hoje você busca aí 10, 15, 20 mil metros quadrados de área, você tem taxa de ocupação em torno de 50%, 40%. Né? Isso é um obstáculo muito grande, né, para a nossa operação. Quando você quer hoje oferecer uma estrutura adequada ao seu cliente, com uma boa cobertura de estacionamento, né, com uma área pavimentada, uma loja com toda a climatização devida, aí, com seus 10, 11 mil itens, aí, um mix variado, você encontra hoje uma questão muito delicada com relação ao zoneamento dos municípios. Isso é algo assim que os planos diretores aqui têm travado muito algumas expansões aí em algumas cidades de Santa Catarina. Termina criando restrições. Só para contribuir aí com o que Francisco acabou de falar, nós inauguramos a 17ª unidade no dia 3 de fevereiro, um terreno de quase 10 mil metros e só tinha permissão de construir 30%. Você tem ideia, um terreno de 10 mil metros, eu só consegui construir 3 mil metros. 7 mil metros de terreno lá que teve que usar para estacionamento com área permeável, isso tudo foi feita uma aquisição de uma área de 10 mil metros com um nível de aproveitamento baixíssimo. Enfim, é o que a gente tem para hoje, é isso aí, desses planos diretores defasados, né? Os gestores não se atualizam, né? A gente vive num mundo em alta velocidade e o poder público continua andando a passos lentos ou quando não está parado. Bom, Marcos, você quer contribuir? Não, eu acho que está mapeado. Explanado. Então, olha só. Está bem mapeado. Área, energia, licença. Agora vocês colocaram a questão do zoneamento, vou colocar isso dentro da área. E a viabilidade econômica. Queria provocar vocês sobre 2 outros temas. Uma ligada ao dimensionamento de potencial de demanda, perfil de consumidor, etc. E também o dimensionamento das lojas e formatos, né? São 2 pontos que queria saber se vocês consideram isso como desafio. Isso nós tratamos lá não como desafio, mas sim como uma questão de indicador, né? A depender da área que é oferecida, a depender do público que popula essa área, aí a gente define que perfil de loja a gente vai fazer, que tamanho, que público vai atingir. Então, a gente usa mais como um indicador do que como um desafio. O desafio é achar a área. Depois dela encontrada, a gente vai procurar entender o que é que vai ser aplicado nela. Então, mas o que define a expansão? A estratégia de formato, o tipo de público ou simplesmente a área? Como é que você... Qual que é o driver principal? Você define o formato e vai buscar a expansão disso?
através da população da área que tem demanda para isso? Ou a partir das áreas identificadas vocês definem qual é o formato? O que vem primeiro? Bom, eu vou iniciar aqui então. Nós aqui tratamos isso, como todos, né, com muita seriedade. A gente entende que é um fator crítico de sucesso, é um indicador analítico importantíssimo, a pesquisa em campo, né? A gente avalia o cenário para levantar o potencial da área, a gente avalia o público-alvo que a gente quer atingir, né, nas diversas classes, com o redimensionamento desse perfil do público, né? Se ele está bem definido, a gente vê como é que nós vamos tratar a população economicamente ativa dessa região, qual é o gasto médio com supermercados que ela vai executar. Então, é uma relação socioeconômica que a gente avalia para ver se a cidade, na realidade, comporta todo esse investimento. A região está consolidada ou não, se nós temos grandes concorrentes, se o perfil das classes e a participação dessas classes na economia, se é uma cidade que tem estrutura se ela tem perdão, eu me perdi aqui, se tem a infraestrutura? A infraestrutura, exatamente. A infraestrutura industrial, se é uma região agrícola, e a gente faz esse estudo de viabilidade para depois trazer para dentro do nosso time, para essa avaliação, o perfil da loja que a gente vai colocar, o tamanho da loja, a avaliação, a gente vai mensurar qual que é a venda que nós queremos atingir nessa loja, tratamos as receitas e as despesas e fazemos um plano de viabilidade para ela. Então, com isso, a gente consegue fazer essa tratativa e implantar o que nós planejamos. Muito bem. Bom, então, agora a gente nós vamos utilizar, então, esses desafios que eu enumerei aqui para tratar cada um deles em relação aos indicadores, melhores práticas e benchmark. Então, só para recapitular, área, licença, energia, a viabilidade econômica, o dimensionamento de potencial de demanda e o dimensionamento de formatos e tipos de loja. Pode ser? Pode. Então, vamos começar pela questão da área. Como é que vocês... qual é o indicador que orienta vocês em relação à busca pelas áreas ou encontrar as melhores áreas? Como é que vocês definem isso? No nosso caso, como o Marcos Peçanha falou, quando nos é oferecido alguma área, nós, antes de tratar de qualquer coisa com o proprietário ou com a possibilidade de locação, a gente dispara uma pesquisa de mercado para entender todo o entorno dessa área, qual o potencial desse mercado, qual a renda desse público que está residindo nessa vizinhança, nessa comunidade, qual a quantidade de população, renda, capacidade de compra, e faz um mapeamento também todo da concorrência. Tudo que tem disponível de concorrente, né, de competidor do nosso setor, essa pesquisa nos mostra, inclusive, o potencial de consumo e que cada fatia, que cada marca dessa está ocupando. E quanto nossa loja implantada ali, a depender do formato escolhido, iria buscar de fatia desse mercado. Para a gente entender se esse faturamento projetado existe viabilidade de construção ou escolha de formato, né? E vocês são proativos na busca de áreas ou vocês são reativos? O mercado acaba oferecendo ou tem as duas coisas? Não, no nosso caso, a gente faz nos dois formatos. A gente está sempre em busca e escutando e recebendo oferta do mercado. Tá. Lógico, quando vem alguma oferta que
a gente já faz uma prévia e já tem algumas que a gente descarta, porque no olho, a gente, pelo conhecimento do setor e do tempo que a gente já tem militando nessa área, a gente já elimina, talvez até por concorrência, está muito próximo de muitos concorrentes. No nosso caso, a gente não opta por esse formato de muita disputa. E a gente, aquelas que nos demonstram interesse, a gente vai fazer essa análise para poder avançar na conversa. Francisco, Marcos, como é que vocês... que tipo de indicador vocês utilizam para definir as áreas que vocês vão explorar e se vocês são ativos ou reativos em relação à busca, né, e expansão? Rodrigo, muito parecido, né? Acho que todo mundo tem a mesma leitura aí de mercado hoje, oferta e demanda, né? Isso é muito nítido, essa visão. Para quem lida na expansão, né, a gente sempre brinca que é o primeiro a chegar na cidade e o último a sair, né, do município no qual está buscando. A gente chega na cidade, chega no destino da nossa loja na primeira vez e o Waze, né? A segunda já quase não precisa e depois sabe todos os caminhos, né, do qual o morador faz para chegar na nossa loja. A gente tem indicadores hoje muito claros de vivência mesmo, assim, Rodrigo. Entende muito bem hoje cidades como Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, Joinville, Florianópolis. Já está mapeado quem são os nossos principais concorrentes, né? Já, digamos assim. Isso já está em algum tempo, 10, 15 anos, eles já estão instalados ali, alguns menos, né? Principalmente o formato de atacarejo é um formato mais recente, então você vê aí operações de 4, 5 anos que já foram instaladas, né, nesses municípios nos quais buscamos. E assim, como indicadores, sempre é aquela questão, população, bairros, né, principalmente não a população no âmbito geral, né, a gente tenta restringir um pouco mais isso, entender na região na qual nós queremos, no bairro, nos bairros, dentro de um quilômetro X, de um raio X, qual é o número de habitantes que tem essa região, né? Entende naquele momento a renda per capita do município, então isso você vai fazer para aquela região específica, e daí você vai entender qual é o potencial de consumo relacionado ao supermercado, ao varejo que você tem ali naquela região. E daí você, lógico, daí você entende o que a concorrência hoje está consumindo ali, né, faturando, e você faz a projeção da sua loja, né, para entender se ali cabe uma operação e qual modelo cabe, se hoje nós entramos com varejo ou um atacarejo naquela região. Isso é um dos pontos, né? Outro ponto é você entender naquela região, nesse bairro, nesse microestudo, digamos assim, qual é a vocação, se ali você tem um público A e B, C e D, né? Isso é determinante para o tipo de operação que a gente quer. Isso dá um alinhamento muito claro para a operação, né, que a gente busca. Internamente aqui nós já organizamos números já de faturamento, está muito claro quanto que a gente busca para cada loja. Então, dentro desse nosso entendimento, fica muito claro entender quanto que o concorrente está consumindo e se essa sobra de mercado nos interessa, né? Se vai chegar dentro de um número que é o que a nossa operação está buscando. E, assim, sempre regiões com vocação de crescimento, né? Isso é determinante, vias principais, sem passivos ambientais de forma alguma, né? Isso hoje em dia no Brasil é até um perigo. Mas hoje essa leitura, você comentou, a gente é muito participativo, né? Estamos atualmente, a gente busca alguns recursos, hoje a internet ela disponibiliza, né, esse bom alinhamento com a iniciativa pública, com as prefeituras, secretarias de planejamento, a gente tem um bom relacionamento aqui, então isso também consegue nos nortear bastante, né, diante de uma decisão, mas basicamente eu acho que são esses indicadores que a gente pode atribuir aí como determinantes para uma expansão de uma nova loja nossa aqui. Obrigado, Francisco. Marcos, você quer completar? Quero sim. Na realidade, nós sonhamos com o pote de ouro
do outro lado do arco-íris, né? Mas a realidade é bem diferente. Como diz o João, a vida como ela é, nós não encontramos mais áreas que não tenham concorrentes, que não tenham outros jogadores. A gente encontra a área onde a gente vai ter que forjar uma nova relação de consumo. A gente faz uma avaliação de análise SWOT do que tem nessa região, o que o concorrente tem, qual é a carência da região. A gente faz a avaliação de potencialidades e ameaças também com relação a esses concorrentes. Como é que nós vamos inserir essa loja dentro desse contexto? Porque o mercado ele tem espaço para todo mundo. Nós só queremos um pedaço dele. E nessa nossa avaliação, o Francisco ressaltou muito bem e pontuou muito legal é que algumas informações com bons relacionamentos a gente consegue saber qual é a expansão das nossas cidades. O Distrito Federal é pequeno, tem quase 4 milhões de população. As cidades satélites estão bem definidas, ainda não tem previsão de construção de novas cidades. Então, algumas vias de acesso que nós vamos ter que sinalizar para serem construídas, outras nós vamos ter que ver a cidade, como ela se comporta, se é uma cidade dormitória, aqui em Brasília tem muito disso, no Distrito Federal, todo mundo vem trabalhar em Brasília, a cidade vira dormitório. Então, se o terreno ou uma projeção nossa, uma aspiração nossa, que já estão todas mapeadas também, se vai estar no circuito de retorno desse cliente, porque ele não faz compra quando está vindo do trabalho, ele faz na volta, se ele tem uma boa área de escoamento para dentro da cidade. Então, são vários pontos que nós avaliamos aqui, não são fáceis, como a gente sabe, todo o Brasil. A concorrência hoje não é só na área do supermercado e do varejo, é nas boutiques de açougue, são nas frutarias, são nas lojas de conveniência. Então, a concorrência ela é em 360 graus. E isso faz com que a gente tenha que estudar bastante a nossa área, definir o mix dessa loja dentro da comunidade, avaliar onde é que nós vamos poder redimensionar o layout da loja para melhor atender os nossos clientes dessa região. Então, é um contexto com muitas análises que eu acredito que faça parte de um plano de negócios e, pelo que eu estou vendo aqui, Francisco e Joãozinho, também tem esse mesmo escopo de trabalho. Então, isso quer dizer que nós estamos trabalhando mais ou menos no mesmo direcionamento, com as mesmas bases e muita inteligência, e um pouquinho aplicada ao trabalho. É isso. E foi isso que eu aprendi aqui ouvindo vocês e mais me surpreendeu. Tem muita ciência para... Muita informação. Muita informação e muita ciência para decidir para onde, né? Acabou aquela decisão só pautada empírica, no feeling. No feeling. Não, isso aqui é bom, esse ponto é bom. Sim. Agora, vamos constatar se é bom mesmo. Eu queria que vocês me compartilhassem com o público que está nos acompanhando alguns números mágicos. Assim, eu não quero a receita do bolo, mas assim, algumas já verdades que vocês aprenderam de tanto fazer isso, que são números concretos, ou percentuais, ou absolutos, sei lá, em relação à população, em relação a metro quadrado, enfim, compartilhem conosco o que vocês puderem um pouco sobre isso, alguns números assim objetivos, né? Em relação a esses indicadores todos que vocês disseram aí, população, renda, perfil, metragem, mix de loja, formato, o que vocês puderem compartilhar. Não sei se é possível vocês contribuírem com isso. Assim, Rodrigo, é o segredo do bolo, né? Cada região tem o seu segredo, tem o seu tempero aqui, né? Lógico. Santa Catarina, né, tem suas peculiaridades. Aqui você tem regiões muito turísticas, que você tem aí um diferencial, né? Durante os 12 meses do ano, você tem um incremento muito grande, né? Durante a temporada aqui, você tem o mês de dezembro e janeiro muito ativo. Nós temos aqui também as festas de outubro, né? Esse ano voltamos aí. Francisco, desculpa te interromper. Eu sei que você vai me contar uma história, aí você vai dar uma volta ao mundo e não vai responder o que eu estou perguntando. Deixa eu te falar uma coisa. Me dá 3, 4 cruzamentos que vocês fazem, quais são as análises que vocês fazem para que a gente encurte a curva de aprendizagem dos pequenos, dos médios, dos novos, de quem ainda precisa se aperfeiçoar
em relação a É isso? que esse é um fator hoje, assim, Rodrigo, não é nem a volta, não. É realmente, hoje aqui eu tenho, por exemplo, cidades mais litorâneas que elas me têm um potencial de negócio mais interessante que cidades mais no interior, mais no oeste do estado, por exemplo. Por esse fator, essa sazonalidade de temporada, né? Isso é um ponto. Esse é um fator concreto que você está me dando, sazonalidade. Legal. Sim. Que mais? Isso para a gente é interessante. Outra coisa hoje é você poder relacionar número de lojas, né? Número de comércios já estabelecidos De competidores, né? Ok. naquela cidade, né? Com o número de habitantes, né? Isso também é algo que me determina. Eu preciso entender hoje se aquele município tem 100 mil habitantes, quantas lojas hoje eu tenho de pequeno, médio e principalmente grande porte. E daí isso vai determinar muito a minha operação, se eu entro com varejo ou entro com atacarejo. E outro ponto determinante é saber qual é a renda per capita desse município. Se eu vou ter uma vocação para público A, B, C ou D. Isso é um dos indicadores nossos aqui, tá, Rodrigo? Marcos. A receita do bolo não é fácil. Na realidade, nós queremos focar bem o público que nós queremos atingir. Nós vamos trabalhar em função disso. Onde nós estamos inseridos, o que nós vamos oferecer para não criar falsas expectativas, nós vamos superar essas expectativas, onde nós queremos ser bons e desenvolver um plano de trabalho em cima disso. Tudo bem, Marcos. Aqui, nós somos muito bons. Muito bom. Me dá os cruzamentos aí, me dá quais análises você faz. Olha, a gente aprendeu aqui que quantidade de lojas por porte versus população potencialmente ativa é uma forma de construir. Compartilha conosco alguma coisa nesse sentido. O João também já está se preparando para responder aqui. Vai lá, João, toma a frente aí. Não, pela complexidade que é o varejo, não existe receita de bolo em supermercado, né? É um setor de um nível de complexidade muito grande. Lógico, como o Francisco falou, cada região tem uma característica. Quando você vai para uma região litorânea, você tem uma característica. Mas, por exemplo, vou dar um caso prático nosso. A 17ª loja nossa que nós inauguramos em fevereiro. É um bairro de Salvador, um bairro praiano, onde tinha duas unidades de um único competidor. E quando nos foi oferecida essa área, no nosso negócio somos 5 sócios, eu tive 2 sócios que questionaram, mas ali já tem 2 lojas de uma bandeira que atende muito bem o bairro. Aí eu questionei, eu disse, rapaz, vamos fazer uma pesquisa para ver se esse bairro está sendo bem atendido mesmo ou não. Né? Porque você visitava o bairro, você visitava as lojas bem instaladas. Mas vamos entender. E, para nossa surpresa, quando nós fizemos uma pesquisa, demonstrou que tinha uma grande parcela daquela população que se indignava por lá não ter uma outra opção. Ter 2 lojas de um único competidor, mas não tinha uma segunda opção. Então, nós adquirimos a área, fizemos a loja e, para nossa surpresa, a loja respondeu acima da pesquisa que foi feita e a população feliz e satisfeita por ali ter entrado um novo competidor. Então, ter entregue ao bairro uma segunda opção, apesar de já ter 2 lojas, mas eles queriam ter aquela sensação de dizer, não, eu não estou refém de uma única bandeira. Aqui tem uma outra opção. Não é um bairro de grande população, mas tinha uma demanda reprimida que estava indo buscar esse consumo em bairros vizinhos. Então, para a gente foi... Esse sócio nosso, que era bastante reticente, se surpreendeu. Ele disse, eu jamais imaginava que ali tinha um público tão grande com uma demanda reprimida por uma nova marca. Né? Interessante. Bom, como eu sei que vocês não vão mais me dar os segredos, vamos para o segundo tema. Licença ambiental ou licença de utilização. Como é que vocês têm feito para viabilizar os empreendimentos de vocês em relação à licença? Você fala, por exemplo, nós temos
um parceiro nosso lá que faz todos os nossos projetos, né? Um escritório de arquitetura muito bem conceituado no varejo. Eles trabalham há 40 anos no setor, já foram pessoas que trabalharam desde a época do Paz Mendonça, uma rede tradicional na Bahia. E a gente faz toda essa análise e dá entrada nos órgãos, né? E lógico que na análise desses profissionais, a gente já restringe alguns pontos, como o próprio Francisco falou, a questão ambiental, que é um ponto muito crítico. Isso já restringe uma parte de algumas áreas que nos é oferecida, porque muitos dos profissionais da área de corretagem, eles não têm essa noção. Eles acham que o terreno tem utilidade para uma determinada atividade e, na verdade, não tem. E a gente dá entrada nessas licenças e monitora isso nos órgãos públicos, o andamento disso. Mas a variável é muito grande. É como, por exemplo, a Prefeitura de Salvador, lá na capital, depois da recente gestão lá do Assemineto, evoluiu bastante com relação a isso, né? Foi muito profissionalizado esses setores. Mas quando a gente vai para cidades que ainda a gestão está atrasada, pra você ter ideia, nós temos uma cidade vizinha lá na região metropolitana, Camaçari, uma cidade super desenvolvida, onde nós temos 2 áreas adquiridas, e eu já tive reunião com o prefeito de pedir a ele, pelo amor de Deus, que ele desse velocidade na minha licença. Imagine, no momento de pandemia, uma cidade que foi encerrada uma operação de uma indústria automobilística da Ford lá, que era o maior empregador da cidade, fechou. Eu cheguei para ele e perguntei, vem cá, prefeito, você não está precisando de geração de emprego na sua cidade? Tive uma reunião com ele presencial e eu questionei ele. Eu digo, você não está precisando de geração de emprego na sua cidade? Eu quero abrir 2 unidades, posso gerar até 350 empregos diretos e eu não vejo nenhum interesse por parte do poder público aqui em eu me estabelecer. Eu vim aqui me questionar isso. E isso tem 8 meses e até hoje você não movimentou nada dentro da prefeitura. Como é que vocês têm contornado isso, Francisco, Marcos? Assim, Rodrigo, hoje é um grande desafio, né, a parte pública, né, você encontra servidores concursados, por outro lado, você vê cargos de confiança não técnicos, isso é um desafio. O que a gente tem hoje? Nós também trabalhamos a gente tem uma parceria contratada com o Bragalha Arquitetos aqui, um escritório de arquitetura de Santa Catarina, desenvolve alguns projetos aí para redes também, para a gente já está conosco uma parceria de 20 anos. Internamente, possuímos aí um grupo, né, formado por 4 engenheiros próprios nossos hoje aqui. Todos os nossos complementares, eles são terceirizados, preventivo, hidroelétrico, tudo terceirizado. A nossa engenharia faz a compatibilização. Estamos com 2 engenheiras que trabalham só na parte de aprovação, elas correm os municípios, entendem a burocracia. Mas, assim, a gente entende hoje que tem muito dever de casa para ser feito, né? Você vê hoje muito projeto mal feito sendo colocado para a prefeitura analisar, e a prefeitura, às vezes, faz o trabalho que o profissional contratado por nós deveria fazer, né? Ele apresenta erros nos quais não deveriam ser apresentados, digamos assim, né? Mas hoje a gente tem uma leitura muito boa com a parte pública. Antes de protocolar o projeto, a gente faz uma reunião técnica com os engenheiros ou os arquitetos da prefeitura, apresenta a nossa ideia para eles, pede para que eles façam uma prévia da nossa intenção lá, isso já com viabilidade em mãos, com matrículas atualizadas, o staff a gente organiza muito bem antes de entrar na prefeitura, mas faz essa prévia com a prefeitura, né? Apresenta as nossas intenções e cria um primeiro relacionamento. Tem municípios aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, Peçanha e João, que a gente conseguiu alvará em 7, 10 dias, um alvará de construção. A partir do momento que você protocola isso, nosso alvará de construção ele chegou em 7, 10 dias. Mas nós estamos nesse momento com um alvará há 1 ano e meio aguardando a liberação dele, né, que é na cidade de Florianópolis, e não é nem culpa realmente da atual gestão, é uma herança desse plano diretor que eu comentei anteriormente, né, é um plano diretor muito antigo, no qual ele realmente travou a grande Florianópolis por muito tempo. Florianópolis vem agora se desenvolvendo nos últimos mandatos, nas últimas gestões, vem desenvolvendo até loteamentos, enfim, vem crescendo, porque realmente o plano diretor está sendo mudado. Mas você vê assim 1 ano e meio, né, numa disputa. Hoje
quando você vai no município, a gente brinca que você começou, acho que foi o Rodrigo que comentou que são 93 mil lojas hoje, né? No ano passado, nós construímos mais de 100 mil metros quadrados de loja. Foram mais de 1.500 a 2.000 funcionários contratados. E hoje o maior plano, né, o maior plano de crescimento de um cidadão é ele estar empregado, né? E quando você vê hoje, nesse momento aqui nós estamos falando em Big, Mix, né, em 3 redes aqui, que cada operação que abrem trazem 150, 200 empregos diretos, né? Você vê que hoje a gente tem uma grande participação no desenvolvimento, né, na questão empregatícia hoje dos municípios, e às vezes encontra essas dificuldades. A gente brinca aqui que é uma burocracia, né? Não é nenhuma burocracia. Verdade. Porque tem alguns momentos que você vê que é mais do mesmo sempre, né? Questões ambientais. Agora, de novo, aí você vê essa questão dos recursos dos rios, né? Está se voltando a discutir cada município que tome a sua decisão, se é 15, 30, 5 metros. Você vê que agora tem grupos querendo derrubar essa intenção. Não tem sentido hoje, regiões adensadas em Santa Catarina, você ter lá um rio de 5, 10 metros de largura, você ter recuos de 50, 100 metros. Você faz os respeitos, você deixa o recuo devido, você faz a devida segurança para que esse leito não seja realmente prejudicado, mas não tem sentido dentro de um desenvolvimento municipal, né, de uma ordem arquitetônica do município, você hoje ter leis burras, né? Às vezes a gente brinca que para leis burras dê soluções mais burras ainda, né? Mas não dá. E você vê, por outro lado, também o município hoje muito preocupado com o Ministério Público, né? O Ministério Público fez um trabalho, vem fazendo um trabalho muito alinhado. Houve por muito tempo empresários que realmente abusaram, né, de alguns privilégios, ou abusaram na sua vontade, e o Ministério Público naquele momento teve que realmente agir, mas hoje você vê servidores públicos muito ressabiados, né, com as suas ações, porque o Ministério Público está muito atuante, e ele é um órgão impositivo, então realmente você vê hoje alguns técnicos um pouco mais amedrontados com isso. E hoje, né, para quem quer desenvolver, para quem tem uma velocidade, né, anteriormente até o Peçanha e o João comentaram, a velocidade da iniciativa privada ela é muito maior que a iniciativa pública, né? Então, você acaba impactando, né, nessas questões públicas, nesses desafios no desenvolvimento ou no progresso no qual a gente tanto busca. Marcos. Bom, por aqui também não é diferente, tá? Mas nosso maior apelo realmente é junto à prefeitura e os administradores regionais que aqui em Brasília têm essa descrição. Geração de emprego e renda. Todo mundo está buscando isso, até mais do que a arrecadação. Então, a geração de emprego e renda para nós é o que vai abrir as portas, no nosso apelo principal. Depois disso, nós vamos entender um time de back-office bastante alinhado, de engenheiros e arquitetos e até advogados, para que, primeiro, acatam e atendam ao timing total dos órgãos de concessão e licenças e das concessionárias. Nós temos que estar extremamente corretos com relação aos prazos. E, a partir daí, protocolados, nós vamos para a terceira fase, que também ajuda bastante, que é o relacionamento. A gente chama de viés político, onde a gente vai buscar esse entendimento, trazendo novamente o primeiro painel que a gente falou, que é justamente a geração de emprego e renda e dignidade para a população. Esse é um apelo muito forte. Então, os 3 critérios, eles ajudam bastante, principalmente o terceiro, que é o viés político, já atendendo todos os prazos. É assim que a gente costuma tratar essas ações aqui. Muito bom.
Vamos então para a energia, a infraestrutura de energia. Como é que vocês têm conseguido mitigar os atrasos de obtenção de infraestrutura de energia elétrica, considerando que energia elétrica acho que é segundo custo da curva ABC de custos aí da operação? No nosso caso, é com antecipação de projeto, planejando isso com bastante antecedência. Lá a concessionária, lá, que é a Coelba, lá que atende a Bahia, ela nos dá um prazo de até 180 dias para ligar. Então, isso a gente se planeja com bastante antecedência para fazer a solicitação faz todo o estudo de demanda e já faz a solicitação, a concessionária, bem antes da loja começar a obra, para poder essa energia ser ligada no período. Mas, mesmo assim, às vezes acontece atraso, como eu falei, de unidade nossa ficar 10, quase 11 meses funcionando com geração própria de energia. Francisco. Rodrigo, Santa Catarina ele está um pouco mais bem munido, assim. A gente não tem muita dificuldade aqui. Aqui é a Celesc, né, um órgão público-privado aqui. Estamos bem atendidos. A gente trabalha um pouco com energia no mercado livre também. O que a gente tem sentido muito aqui na nossa região são aumentos, né? Muitos aumentos aqui têm sido repassados aí bastante nos últimos 2 anos aí. Então é algo no qual a gente está tendo uma atenção maior aí, né, com relação ao tipo de equipamento que nós estamos buscando, né, para tentar diminuir um pouco mais esses custos, trabalhando um pouco mais com a operação com lojas com zenital, né, para poder ter essa entrada de luz natural dentro das lojas, né, para poder dar uma experiência melhor para o cliente, conseguir diminuir mais um pouco o impacto desses custos. Mas aqui, assim, com relação à energia, nós estamos um pouco mais bem atendidos aqui. Marcos. Nós temos 2 realidades, né? Brasília e o Goiás, que nós estamos inseridos. E para todas as duas, nós usamos a mesma receita, né? Antecipação, adequação rápida às solicitações, técnicos extremamente capacitados para que não deixem dúvidas em relação aos projetos e muito relacionamento. Essas são as 4 estratégias que nós usamos aqui. Muito bom. Vamos então agora para o dimensionamento, para a viabilidade econômica de cada projeto. O que vocês levam em consideração como principais indicadores para o estudo de viabilidade de cada loja nova? Aqui, Rodrigo, o que eu entendo hoje como viabilidade técnica é custo de obra sempre, né? Mas o grande impacto hoje é o valor do terreno. Ou ele é uma locação ou uma aquisição, né? Isso é determinante. Você comprar hoje um terreno de 5 milhões, você tem um custo. Você comprar um terreno de 30 milhões, você tem um outro custo e o retorno desse seu investimento, daí você tem que colocar isso realmente numa curva e num gráfico para entender até que ponto é válido. Você pagar um aluguel de 30 mil é uma coisa, você pagar um aluguel de 100 mil, você tem que entender ainda, você tem que construir ou vai ser construído por alguém e você vai trabalhar, vai pagar o aluguel perante toda a operação no aluguel. Então, assim, hoje acho que o grande determinante, digamos, para a obra, para realmente custo de operação, é o valor do terreno, Rodrigo. Ele na equação é o que pesa mais. Então, antes de ouvir os colegas, já que você tocou nesse ponto, o quão estratégico ou como que vocês enxergam a questão da locação ou da imobilização? Qual que é a influência ou impacto estratégico dessa decisão no resultado ou perenidade da empresa e do negócio? Porque a gente vê empresas super imobilizadas e outras nem tanto. Eu queria um pouco a visão de vocês sobre isso. A gente passa para os outros pontos aqui. É perfil, né, João? Rodrigo, acho que isso é muito perfil da empresa, né? Tem empresas mais conservadoras, né? Enfim, acho que isso é muito do perfil da empresa. Nós aqui entendemos que quando você faz uma viabilidade para ver se essa loja se mantém em pé ou não, você tem hoje o custo do terreno, você tem o custo da obra e você tem o custo dos equipamentos. Esses 3 custos, eles são determinantes, assim. A exposição de caixa, ela é igual para todo mundo. Hoje, nós estamos realmente analisando as 3 modalidades. Nós hoje buscamos quem faça a construção e nos faça a locação completa, que
né, popularmente aqui a gente chama muito do BTS, né, alocação por completa. É o Build to Suit. Fizemos alocação... o Build to Suit. Build to Suit. Fizemos alocação, isso, né, alocação Build to Suit. Fizemos alocação só do terreno também, dependendo, né, às vezes o ponto é muito bom, a pessoa não tem a condição para fazer a construção, nós locamos o terreno. E, às vezes, né, compramos o terreno também, porque entendemos que é o momento da empresa para realmente trazer isso patrimonial, ou, às vezes, uma oportunidade muito interessante que a gente entende que é legal para, às vezes, estrategicamente, até fechar a porta para que ninguém mais entre naquela região. Então, hoje, assim, acho que nós estamos bem abertos. Assim, a gente entendeu que, em algum momento, a locação ela te dá uma velocidade, né, na expansão, isso ajuda muito. Mas dentro de índices econômicos hoje, com taxa Selic, né, um mercado atrativo para investimento, isso já começa a ser um pouco obstáculo já. Então é mais fácil você voltar para a aquisição de terreno. E Marcos, eu vou te passar a bola, mas colocar um ingrediente aqui para apimentar a discussão. Quão flexível e em que velocidade vocês acham que as redes vão ter que ser flexíveis em relação aos formatos e que impacto isso tem na decisão de imobilização ou locação? Rodrigo, o nosso entendimento aqui é que nós temos que fomentar negócios. E a maneira mais prática e mais rápida. Existe oportunidade de obter e imobilizar o capital em terrenos, mas normalmente não é isso que a gente faz. Nós usamos também o Build to Suit, que é esse modelo mais rápido e de rentabilidade imediata. A gente também entende que existe um limite para esse aluguel. Nós tivemos algumas oportunidades de agregar novos negócios dentro da empresa, mas não conseguimos viabilizar o negócio por conta de valor de aluguel. Isso realmente para nós é fator determinante e inviabiliza negócios. Quando a gente analisa a questão do custo da construção, ele também é um fator determinante. E nós procuramos estar entre equipamentos e construção, obra civil, na faixa de 3.500 do metro quadrado. Então, a gente já sabe que essa tolerância máxima para equipamentos e construção, ela vai nos dar o retorno dentro do prazo que nós estabelecemos para aquela região. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Contribuindo aí essa questão das opções, né? Vou dar um caso bem prático que aconteceu com a gente. Na crise de 2013, houve uma desmobilização lá em Salvador de algumas concessionárias de veículos, né? O mercado estava em crise e aí as pessoas reduzindo a quantidade de agências, nos foi oferecido uma concessionária de veículo numa avenida principal lá em Salvador. Nós fizemos a pesquisa, identificamos que era um ponto de bastante prospecção bem interessante para a instalação da loja e fomos ter a reunião com o proprietário do imóvel, que por coincidência era o mesmo grupo que explorava a atividade da concessionária. Velho, e para nossa surpresa, no primeiro momento a gente tinha a intenção de locação do imóvel, a gente achava que adquirir aquele imóvel seria um esforço muito grande financeiro e a primeira intenção era alocar. E a partir da primeira reunião que nós tivemos com o presidente do grupo, nós saímos com a decisão que a gente tinha que comprar, porque ele queria se tornar sócio do nosso negócio, certo? Quando ele percebeu que o imóvel dele já não servia mais para a concessionária, mas que poderia ser instalado no supermercado ali e teria potencial, ele começou a criar tanta dificuldade que nós chegamos para ele e dissemos: velho, a intenção de locação foi abortada aqui. A gente quer saber por quanto você vende seu imóvel e qual é a condição de pagamento que você vai nos fazer para a gente adquirir esse imóvel. E, para nossa surpresa, ele optou em vender o imóvel, valorizou na época, o imóvel dele foi muito bem valorizado, ele nos deu uma condição de pagamento. Para vocês terem ideia, na época, em 2013, no auge da crise, 2013, 2014, nós levamos 6 meses
para fazer toda a análise de viabilidade do imóvel, porque esse imóvel está dentro de um condomínio onde existem regras internas do condomínio, precisava de uma anuência do condomínio para poder mudar de atividade. Você entendeu? Nós passamos por uma sabatina com mais de 60 síndicos para apresentar o projeto, para ter a anuência deles para mudar de atividade de concessionária de veículos para supermercado. E eles questionando que o supermercado ia causar problema, ia causar uma infinidade de problemas com as questões de carga e descarga, movimentação de caminhões e tal, enfim. E aí nós adquirimos a área, e no momento daquela crise, nós não comunicamos a ninguém, porque as pessoas... Chegamos a comunicar 2 pessoas e as pessoas chegaram para a gente e disseram: vocês estão loucos, no momento desse de crise, vocês vão adquirir uma área dessa. Enfim, nós adquirimos, essa é a nossa principal loja, é a nossa principal loja em faturamento, em resultado. E aqueles condôminos e aqueles moradores do bairro que estavam extremamente reticentes, depois da loja inaugurada, eles foram dar feedback a gente que estavam felizes porque os apartamentos e os terrenos deles valorizaram com a chegada de um supermercado. Então, para você ver o quanto é complexo essa atividade de varejo. Assim, até, né, Marcos, brincando, no início as pessoas acham que um supermercado ele atrapalha. Que é o vilão. Depois que ele está pronto, ele vira item de venda. Isso. Vendo o apartamento ao lado do supermercado e tal. Ele vira o atrativo. Quais principais indicadores vocês utilizam para a viabilidade econômica e financeira? Payback, TIR, contem para nós quais os principais indicadores, quais os principais parâmetros vocês mais ou menos utilizam para decidir sobre um investimento novo. A gente, lá no nosso negócio, diante da pesquisa que a gente faz, né, a gente não faz nenhuma expansão sem a pesquisa, das últimas 11 unidades que nós inauguramos, todas 11, e outras áreas que nós não chegou a viabilizar, todas foram feitas pesquisa. A gente faz análise dessa projeção de faturamento, né? A pesquisa nos dá uma projeção de faturamento e de público, e aí a gente atribui uma margem média das lojas que a gente opera parecida com a que vai ser implantada. A gente utiliza no máximo um payback de 7 anos e meio para pagar o investimento na questão de aquisição, né? Tivemos lojas que a gente já conseguiu, em função do resultado ser acima do projetado na pesquisa, esse payback reduzir até para 5 anos. E tivemos uma loja que a pesquisa também não foi, o resultado não foi a realidade, e esse payback vai terminar nos custando aí um pouco mais de 7 anos e meio. Mas a gente tem uma regra aí de até 7 anos e meio a gente encara o negócio. Francisco. Muito parecido também, taxa, né? A gente também busca muito esse payback. É a tal da variável, novamente, assim, se é uma locação, você tem uma destinação, né? Se você tem a compra, daí você tem que, às vezes, fazer aquela individualização, o que é patrimonial e o que vai ser de obra, equipamento e qual o retorno disso, né? Mas hoje a gente também usa como retorno, aí, como um payback de loja aí também, de 4 a 7 anos aí, o melhor cenário, né? Mas não muda muito disso não também, fica dentro dessa leitura também. Marcos. Parece que é padrão, né? Nós também temos essa ótica. Já tivemos boas surpresas, que surpreendeu, na realidade foi uma surpresa muito boa, uma região que tecnicamente ela foi planejada para entregar um resultado e entregou um resultado muito melhor em termos de venda, em termos de margem, em termos de EBITDA. E nós entendemos que, dentro desse prazo, nós vamos trabalhar para que ela consiga amadurecer muito mais rápido do que o prazo que nós temos estabelecido. Contribuindo também, queria compartilhar com vocês, nós fizemos um negócio que nós locamos um terreno e nós conseguimos, na época, fazer uma locação com opção de compra, com prazo. E terminou que a loja teve uma resposta acima da média e nós realizamos a aquisição.
porque ficamos preocupados com uma possível renovação de contrato e os proprietários quererem supervalorizar o terreno. Então, foi um formato para a gente, na época, novo e que terminou trazendo um resultado bastante positivo. Interessante. Desculpa só te cortar até, Rodrigo, mas você vê como, às vezes, a dinâmica do nosso negócio não é só o supermercado, né? Mas o nosso outro negócio também é a construção, a operação, a locação, enfim. Mas quando você pega, como no ano passado, um IGPM a 32% ao mês, como ele chegou a 27%, aí é uma guerra. ele vira é uma guerra. Então, esse é o grande desafio, assim, você tem que ter um equilíbrio. Agora, qual índice você aplica daqui? O que foi, você sabe, né? Mas o que vai ser é o grande desafio, né? Qual é o grande índice agora? Qual é o índice adequado que você vai aplicar agora? É você conseguir fazer com que o proprietário aceite mudar de índice no momento que um índice de um IGPM dá um boom desse. Então, é uma briga diária. Então, enfim, mas é o que tem para o varejo, é isso aí, né? E a questão de segurança pública e a localização dos colaboradores e dos consumidores. Fale um pouco sobre essa questão. A gente tem ouvido falar em função da situação social do Brasil, essa questão de roubo, enfim, e de violência. Como é que vocês têm tratado, ao implantar ou expandir uma loja, a relação que vocês têm com a comunidade de trabalhadores e consumidores? Rapaz, lá em Salvador, região metropolitana, nós convivemos numa região bastante populosa e pobre, né? Nossa região é uma região de renda muito baixa. Salvador é uma cidade que é cercada de muita favela. E é inevitável que, quando a gente instala uma loja dessa, a gente tem que tá empregando essa população do entorno. Existem riscos, mas a gente tenta minimizar eles, capacitando bastante nosso público, trazendo uma estrutura de segurança maior para as unidades, para poder dar segurança a esse colaborador. Não dá para a gente estar lá em Salvador, pela característica da cidade, né, característica da região, não dá para estar escolhendo de onde você vai empregar em função do endereço que você está instalando a loja. O supermercado, como todos sabem, é uma atividade de absorver bastante o primeiro emprego, né? Então, você termina tendo que ter essa mão de obra. Eu costumo dizer, eu estou no varejo há 35 anos, comecei a trabalhar como criança, só trabalha no varejo quem é apaixonado por ele. Então, você encontrar uma pessoa que queira trabalhar no nosso segmento, um segmento que não fecha, por mais loja fechada que esteja, está tudo funcionando lá dentro. Então, o gerente que tem uma chave de uma loja, o gerente que responde por uma loja, está no domingo e pode receber um telefonema da empresa de segurança que precisa ir lá abrir a loja para entender o que é que está acontecendo. Então, a gente procura qualificar bastante esse público, para valorizar eles, porque a gente sabe a dificuldade que é trabalhar no nosso setor. E dar segurança, né? Se tiver num bairro de muito risco, a gente termina colocando um transporte alternativo para tirar eles dali, da proximidade do risco, colocar numa estação de transbordo, fazer com que o colaborador se sinta mais seguro em estar ali no dia a dia do negócio. Francisco, quer contribuir? Aqui em Santa Catarina, né, a gente tem, né, uma realidade um pouco diferente, né? Eu acho que do Marcos aí tem um pouco menos favela aqui, mas hoje a gente tenta, quando a gente faz um alinhamento, uma contratação aqui, funcionários, a gente realmente tenta prestigiar o bairro, assim. O COC, por sua vez, o grupo, né, ele mantém boas práticas, boas ações, troco solidário, apoio às instituições locais, Lar Feminino de Combate ao Câncer. A gente tenta sempre trazer essa proximidade com a cidade, com o bairro e com a comunidade, né? Assim, questão de lei Rouanet, enfim, leis de incentivos aqui estaduais, isso são boas práticas que a gente vem mantendo aqui, cada vez fazendo mais, para tentar
ganhar o carinho, né, do bairro, da comunidade. Não só pela questão de preço, né, mas como uma retribuição. Internamente aqui, hoje, a gente trabalha muito com crescimento, né, busca aqui prestigiar quem está conosco, quem está trabalhando conosco, quem busca. Temos aqui programas próprios de capacitação, então o RH nosso aqui é bem atuante, assim, bem participativo também, tenta oportunizar, né, com bolsas de estudo, cursos internos aqui também para tentar essa elevação interna aqui, né, de suas funções aqui. Nós estamos vivendo em um momento, né, de econômico que tem proporcionado mais ofertas, né, de mão de obra não tão qualificadas, então você tem que ter uma atenção um pouco melhor para algumas áreas, açougue, panificador, isso você precisa ter um pouco mais de atenção. Mas a nossa intenção, assim, aqui, para você ter uma noção, hoje, Rodrigo, nossas lojas, a gente não trabalha com muros e cercas. Nossas lojas são a parte de pátio, né, de estacionamento voltado para as ruas, elas são abertas. A gente tomou isso como uma regra há 3, 4 anos para cá, então a gente deixa realmente o pátio livre. Trabalhamos com monitoramento eletrônico aqui, entendemos que é uma dos indicadores aí quando a gente busca, né, um terreno, é sempre tomar algum cuidado com isso também, tentar buscar regiões mais consolidadas também, mas hoje das boas práticas assim que a gente tem feito com relação à comunidade, aos nossos colaboradores, é sempre tentar um bom relacionamento aí com quem está mais próximo das nossas operações. Marcos. Pois não. O desafio é o mesmo. Apesar de Brasília ter a maior renda per capita do Brasil, tem uma segurança excepcional, mas nós temos, fora de Brasília, que a gente chama de plano piloto e cidades satélites, nós temos um nível de violência um pouco mais crítico. Tem áreas que têm violência extrema, e nós temos lojas dentro dessas comunidades que são 24 horas. Aí você pergunta, como isso, né? Então, nós temos também, começa dentro de casa, o nosso processo de seleção, recrutamento, é feito dentro dessas comunidades. A gente tem um processo de engajamento com endomarketing muito forte dentro das nossas lojas. Esse sentimento que a gente quer passar para o funcionário é o sentimento de pertencimento, ele pertence a uma grande empresa, ele está engajado, ele conhece os donos, ele conhece os diretores, conhece os gerentes, ele está engajado. E nós também participamos, junto às comunidades, como eu já fui de operações e no processo inicial da implantação do Ultrabox, nós trabalhamos junto a síndicos de condomínios, participando das reuniões dos condomínios, a gente participa de ações com o comércio, a gente participa de ações junto à Polícia Militar. Nós temos os monitoramentos como prevenção também, como preventivo, mas a gente procura estar muito próximo, a gente procura pertencer à comunidade e fazer com que ela tenha a nossa loja como o investimento da cidade. Ela tem que estar trabalhando conosco para melhorar a economia, a valorização, conforme o Joãozinho falou, do apartamento, né? Tem um apartamento que fica do lado do supermercado, então isso valoriza. Então a gente tem encarado dessa forma e tem dado muito bom resultado. Ficou claro que vocês usam escritórios de advocacia, usam escritórios de arquitetura, usam vários parceiros e tal. Alguns parceiros que vocês poderiam enumerar na relação do dimensionamento populacional, consumo, perfil da população socioeconômico. Existe algum parceiro, algum player que seja relevante? No nosso caso, nós temos uma empresa de pesquisa, Tozini Associados, é um parceiro nosso já há quase 15 anos, que a gente tem bastante confiança no trabalho deles. A gente não faz nenhuma aquisição sem fazer um estudo com eles. Você tem ideia, já levamos a equipe deles para lá, para a região nossa, para fazer estudo de 5 áreas simultâneas, 6 áreas. A gente já leva, já faz aquele estudo todo e aí vai debruçar nessas áreas para tentar viabilizar. Francisco.
Então, Rodrigo, da mesma forma que hoje, assim, o mundo está muito globalizado, a informação, hoje ela vem até a gente, né? Hoje você vai no Google, aí você busca aí equipamentos aí, mas hoje a gente busca realmente, aí tem empresas terceirizadas hoje aí que trazem esses dados para a gente. Existe sempre um mapeamento, né? Algo muito direcionado, daí a gente realmente tenta contratar empresas aqui do estado aqui que trazem e fazem um levantamento claro. Eu acho que isso é importante, né? Quanto mais dados você tem, menos erro você está sujeito a cometer, né? Você consegue inibir isso antes, é importante, né? É importante. O feeling é algo que tem um grande peso hoje dentro do negócio. Você realmente conhecer, entender a região, isso é importante. Mas você trazer hoje esses instrumentos, essas empresas, te ajudam, te certificam na sua escolha. Marcos. Aqui nós não temos nós não contratamos empresas para poder fazer esses balizadores, esses indicadores, nós mesmos buscamos ele. A empresa regional, ela tem, eu posso dizer que seja uma vantagem competitiva, porque ela conhece a cidade, conhece a expansão, tem trâmite junto à administração, ao governo do Distrito Federal, para saber onde é que vão ser as próximas construções de cidades, em que nível que ela vai ter, e também a gente vai buscar esses dados no IBGE, do NENAT, do governo do Distrito Federal, nos acessos, Ministério Público. Então, isso tudo faz um bojo de informações que acabam canalizando para a nossa decisão. E, normalmente, essa facilidade que eu já falei do regional, ele acompanhando o crescimento da cidade, não é um fator que vá sair muito do foco. Nós, geralmente, conseguimos aqui, graças a Deus, a ter um índice de assertividade muito próximo do 100% dentro das lojas que nós estamos inaugurando. Interessante. Desculpa, nós, na Abras, estamos trabalhando fortemente na elevação da eficiência operacional do setor e das lojas e das empresas. E nós temos um altíssimo índice de eficiência operacional. Nós temos 98,2 de eficiência operacional. E queremos ampliar cada vez mais isso. E duas alavancas principais a gente está trabalhando. A primeira é a regulação do prazo de validade, para a gente caminhar para o Best Before. E com isso a gente consegue elevar muito a nossa eficiência operacional. E outra questão são os impostos em relação à doação de alimentos, que hoje está a 2% para chegar a 5% de isenção sobre imposto de renda, e isso também poderia colaborar. Nós criamos, no ano passado, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, com uma discussão ampla, com 14 entidades de classe, desde os insumos agrícolas até os supermercados, para discutir impacto ambiental, social. E surgiu uma ideia de georreferenciar as lojas de supermercados, as 91 mil lojas do Brasil, 93 mil, né, lojas, 92, quase 93 mil lojas, e georreferenciar as cozinhas solidárias, os bancos de alimentos e as dispensas solidárias, formando clusters que georreferenciados pudessem dar a opção para que as empresas pudessem destinar eventuais doações ou eventuais alimentos e tal. Se isso ocorresse, eu pergunto a vocês, seria bom ou não? Seria uma boa iniciativa ou não? E o ponto positivo que eu vejo, por enquanto, é que a gente conseguiria contabilizar o que já o setor faz de forma individual, cada empresa na sua comunidade, poder aferir o impacto que o setor como um todo causa junto à sociedade, contabilizando esses números. O que vocês acham dessa possibilidade? Veja só, Rodrigo, nossa empresa, a característica da nossa empresa são lojas de vizinhança. Até aquelas lojas que têm o formato cash and carry, como falei, são lojas de área de venda menores e estão dentro de bairros e próximas a comunidades. Então a gente já tem essa prática. Nós lá na nossa empresa nós já fazemos um trabalho de valorização das comunidades que as lojas estão inseridas. Nós temos programas, você tem uma ideia, nós inauguramos uma loja há 1 ano e meio, que nós fizemos a nossa campanha de inauguração era intitulada de inauguração. E nós doamos 10 toneladas de alimentos. A cada ticket, a cada registro na loja, nós doávamos 1 quilo de alimento
no período acho que foram 10 dias, e isso performou 10 toneladas de alimentos, e nós doamos a 3 entidades do bairro, né? Escolhemos 3 entidades do bairro e doamos essas 10 toneladas de alimentos. E, junto com isso, acho que nesse processo todo de 2 anos de pandemia, que se aflorou muito mais essa questão de doação e de solidariedade, nós criamos também fomos estimulados a nos procuraram, e tem umas pessoas que serviam alimentos para moradores de rua, e eles não tinham o que servir. E nós criamos um programa dentro da nossa empresa para chamar Sopa Solidária. Nós temos refeitório nas nossas lojas e nós fazemos todos os dias 50 quilos de sopa, e nós doamos essa sopa para essas pessoas doarem na rua, para esses moradores de rua. Isso é um projeto que nós fizemos no período da pandemia. Achávamos que ia durar só a pandemia, e nós já, desde o ano passado, nós definimos que vai ser um projeto eterno. Permanente. Eterno. Então, a gente super acessível a isso, a gente acredita nessa questão da solidariedade e na valorização das comunidades locais e próximas da loja, porque isso termina criando um ambiente positivo, né? A comunidade vê a loja como um parceiro, não ali como está vendendo alimento, explorando aquela região, e sim como está contribuindo para o desenvolvimento dela. Francisco estava sorrindo, deve ter alguma história boa para contar. Não, Rodrigo, parabéns aí pela ação, parabéns pela atitude. Eu acho que, só parabenizar mais uma vez a ação de vocês. Acho que, sem sombra de dúvida, você não é só o dinheiro, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro também. É você contribuir hoje e fazer a sua destinação certa, isso é importante. Diante de uma situação, de uma pandemia, todos nós vivenciamos aí, né, um momento de muito ruim no mundo aí, e economicamente, né, nós todos aqui acredito que receberam várias ligações de prefeitos, vereadores, líderes comunitários pedindo, né, doação para suas entidades, para sua cidade, para o seu bairro. Nós também contribuímos aqui. Acho que faz parte, existe um legado muito legal a ser deixado aqui, né? Então, fazer a nossa parte aqui como ser humano, né, pensar não só como empresa, mas, né, principalmente como ser humano, né? Eu acho que isso é importante. E parabéns pela ação, conte conosco aí. Que às vezes dá algumas indignações, né? Você hoje tem alguns destinos que a burocracia nos obriga a destinar alguns alimentos, né? No qual você não pode realmente fazer o uso devido, né, dele. Isso nos incomoda. Jogar comida fora nunca é bom, né? Nunca é saudável, e se puder realmente contribuir, fazer mais, conte conosco aqui. Ótimo. Marcos? Rodrigo, como você falou, essas ações, elas são realmente regionais, e cada um vai fazendo as suas, né? É muito legal esse tipo de ação aí centralizada, porque vai fomentar justamente o que o Joãozinho falou e o Francisco também. Não é a imagem de explorar a comunidade, a imagem de pertencer à comunidade, de transformar essa comunidade. Todas as nossas lojas aqui, o que a gente realmente não consegue transformar, e o que a gente não consegue transformar, a gente acaba virando uma compostagem. Temos empresas aqui de reciclagem preocupadas com essa economia circular. Ele tem os bags nas lojas, recolhe esse material, faz uma compostagem, planta, e nós vendemos essas hortaliças que são produzidas nas fazendas de compostagem. Então, essa é a nossa maneira de contribuir para um mundo melhor, até porque a ESG não é uma agregação de valor, é uma transformação do pensamento, a transformação da sociedade, a transformação das nossas lojas. Todas as nossas lojas também, os alimentos que não são tão perecíveis e que não estejam tão deteriorados, eles são recolhidos pela Mesa Brasil, que é uma atividade junto ao SESC, e também para a produção de alimentos, geração de alimentação para as pessoas. Então, não é só agregar valor ao nosso negócio, é fazer um mundo melhor, transformar esse mundo e fazer com que a gente tenha uma outra imagem de que nós estamos realmente contribuindo para que esse alimento seja valorizado até naquele que não está pronto para venda. Então, as nossas ações aqui são com o SESC, são catadores, reciclagem, de compostagem e a transformação total de todos os nossos resíduos.
Dando mais uma contribuição aqui, nós criamos um projeto lá na empresa, no início, logo da pandemia, nós criamos um chamado Compre Local. Nós criamos uma gôndola em cada loja, onde nós sinalizamos e ali nós colocávamos todos os produtos produzidos no estado da Bahia. E tem um selo, e a gente coloca esse selo no produto, e isso foi assim bastante elogiado pela própria comunidade e pela própria população. Eles saberem que aqueles produtos eram produzidos no estado e eles optarem por aqueles produtos e darem a preferência para fazer aquela economia do estado não sentir tanto naquele processo todo de pandemia, de fechamento, de economia e tudo. E foi assim bastante, foi bem aceito pela comunidade e pelos clientes, né? João, Francisco e Marcos, muito obrigado pela contribuição de todos vocês. Eu queria que cada um tivesse a oportunidade de fazer uma palavra final, mas agradecer em nome da Abras por terem compartilhado conosco o conhecimento que vocês têm, junto à comunidade de expansão Obras Engenharia. Muito obrigado e passo a palavra para vocês se despedirem com uma mensagem final de cada um. Primeiro agradecer, né, a Abras a oportunidade de estar aqui contribuindo e aprendendo também, né, acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do setor. E quando a gente falou, teve esse tempo todo aqui falando de expansão, uma coisa que eu queria deixar aqui de recado é que lá na nossa empresa, as últimas 5 lojas que nós inauguramos, nenhuma tinha placa de aluga-se ou de vende-se no terreno ou no imóvel. Foram áreas que nós criamos a oportunidade de montar as lojas. Nós identificamos o potencial, construímos a pesquisa e batemos na porta do proprietário para perguntar se ele vendia ou se ele alugava ou se ele fazia qualquer tipo de negócio. Então, às vezes a gente fica voltado à placa de aluga-se, de vende-se e a oportunidade está do nosso lado e a gente não enxerga. Então, quebrando um pouco um paradigma que eu sempre escutei, que quanto mais carniça urubu, a gente está buscando lá fugir da carniça e atender cliente, porque a concorrência é legal, mas às vezes destrói valor. E a gente quer buscar atender esse público com valor, com qualidade, com serviço. Então é isso que a gente tem voltado lá na nossa empresa. Então, mais uma vez, agradecer aí ao Francisco, ao Marcos, ao Rodrigo aqui, que moderou esse painel tão legal. Agradecer a vocês pela contribuição e dizer que estamos à disposição lá na Bahia para todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Muito obrigado. Francisco, vou pedir para você ser breve, Marcos também, o nosso tempo acabou. Tá, joia. Obrigado por todos aí, obrigado pela oportunidade, parabéns, Abras, pela iniciativa, né? Conte conosco aqui, somos parceiros aí de vocês e vice-versa. Por favor, à disposição aqui. É um prazer novamente aí reencontrá-los aí. Obrigado. Opa, olha, vocês não imaginam a quantidade de apontamentos que eu fiz aqui, tá? Às vezes, quando cabeça baixa, anotando o que os amigos estavam falando. Eu quero dizer para vocês que eu estou saindo muito melhor do que eu entrei e aprendi muito. E também acho que a gente teve a oportunidade de transmitir aos nossos colegas e a quem está nos assistindo que existem maneiras diferentes de entender essas especificidades, mas que o nosso negócio, além de gerar emprego, renda, valorização, dinheiro, entregar resultado e fazer um mundo muito melhor. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado, um grande abraço.